Você está pensando em adubar a sua pastagem? Então eu vou te contar aqui qual que é o passo a passo para você ter um planejamento mais bem estruturado de adubação de pastagens. Quando você pensa em melhorar o sistema de produção da sua fazenda, melhorar a intensificação das suas pastagens, a adubação é uma das formas de fazer isso. Só que a quantidade de gente no mercado que eu vejo estruturando a adubação da forma errada, gente, mas assim, eu vejo para todo lado. E vejo muito errado, tem níveis de errado, né? Tem um muito errado, tem um pouco errado, tem um que tá só um pouquinho fora da curva. Mas o que acontece? Acima de tudo, você não deve adubar sua propriedade baseado na dica de quantidade que você deve jogar, que o seu vizinho falou para você, o seu parente falou para você, alguém de confiança conversou com você, joga 120 quilos de MAP por hectare. Não é assim que funcionam as coisas. Primeiro lugar de tudo, você tem que ter um diagnóstico da sua terra, do seu solo. Então faça uma análise de solo. O ideal mais recomendado é uma análise de solo com coletas 0 a 20 centímetros de solo e 20 a 40. Manda essas duas amostras numa coleta geralzona aí de 20, 30 coletas para se tornar uma amostra e manda isso para o laboratório para você saber o que tem o seu solo. Neto, mas eu não quero fazer de 0 a 20, de 20 a 40. Beleza, não tem problema. Mais de 95% da concentração da raiz de uma forrageira está nos primeiros 20 centímetros de solo. Então faz pelo menos o 0 a 20 que você já vai ter uma amostra muito boa aí na sua mão. Chegou o resultado dessa análise, primeira coisa que você vai fazer é saber se o solo ele tem necessidade de regular a saturação de bases, regular o pH dele. Então a primeira coisa que você vai trabalhar é se precisa jogar calcário ou não. Neto, o que acontece se eu jogar adubo e precisava jogar calcário e eu não joguei calcário? Só joguei o adubo direto porque tinha um pouco de adubo lá na fazenda. Simples. O seu adubo que cai no solo vai fazer parte da função do calcário. E aí existe até uma tabelinha, na internet mesmo você consegue achar, de aproveitamento de fosfato por parte do solo, se você calcariou ou não, né? A variação de absorção de fósforo de acordo com a saturação de base do seu solo. Se a saturação de base não estiver em dia, você tem níveis que absorve menos de 50% do fosfato que você joga. O restante absorve? Sim, mas o que não absorve vai ser fixado fazendo função de calcário. Parabéns, você jogou um calcário caro na sua propriedade. Enquanto o calcário tem um preço baixíssimo, o fosfato tem um preço lá em cima, é escasso, tá faltando no mundo e você tá usando para calcarear o seu solo, né? Calcarear entre aspas. Mas aí beleza, calcareou, você saturou as bases e agora o solo tá preparado para aproveitar os próximos nutrientes. Próximo ponto que você precisa na sua análise é o quê? O nível de fósforo que você tem no solo. Com o nível de fósforo em mãos, você sabe quanto de fósforo que falta. E aí você joga essa quantidade de fósforo que falta através de um fosfato da sua escolha. Você pode escolher o fosfato ou pedir recomendação para o agrônomo ou pedir recomendação para o zootecnista, alguém que faça essa recomendação de adubação. E aí você prossegue. O fósforo vai fazer o quê? Vai ajudar no crescimento e desenvolvimento das raízes dessa planta, vai fortalecer o enraizamento dessa planta para evitar que fique raízes rasas demais e o animal arranque essa planta, né? Lógico, antes disso tem que ter tido uma semeadura bem feita e bem compactada, mas a partir desse ponto, a raiz vai estruturar muito bem e o fósforo também ajuda muito no perfilhamento. Se você tem capim já formado, saiba que ele perfilha 2, 3 vezes mais do que se você não jogar fósforo. Isso ajuda muito a fechar solo e a tirar aquela ideia da cabeça que todo produtor teimoso tem de que tem que deixar o capim sementear para poder crescer mais. Não existe isso não, gente. Perfilhamento para ajudar a fechar solo. Depois que teve o tempo de reação do calcário e você passou para o fósforo, tempo de reação do fosfato e passou para o adubo nitrogenado, esse adubo nitrogenado, junto, claro, com outros macronutrientes que às vezes esteja faltando ou não no solo, é o que vai dar o potencial de explosão de crescimento de folhas. O nitrogênio, a matéria orgânica faz isso muito bem, né, com a ajuda do potássio, é claro. Mas se você jogou a quantidade correta, você consegue aumentar a sua lotação de acordo com essa quantidade. Isso é fantástico para dentro da fazenda. O próprio fósforo já aumenta a capacidade de suporte. O nitrogenado vai multiplicar isso daí. E aí você tem um potencial gigantesco de produção dentro da sua fazenda. A partir desse momento, se for da sua vontade,
e o seu agrônomo ou seu zootecnista, o técnico responsável, solicitar, você pode fazer uma adubação de micronutrientes, mas aí já é uma outra conversa já. Faça o básico bem feito primeiro, distribua essa prática dentro da sua propriedade, depois se você tiver com tudo em dia, aí você preocupa com a adubação de micronutriente, tá? Mas com esse básico bem feito, você aumenta e muito a produtividade da sua fazenda. Agora me conta aqui nos comentários, esse vídeo ajudou você a esclarecer um pouco sobre adubação? Como que você estava pensando em fazer adubação na sua propriedade? Me conta aqui e vamos conversar um pouquinho. Ah, importante, eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu conto como eu fiz a adubação lá da minha propriedade. Vou deixar ele no card aqui para vocês, e aí você consegue assistir com detalhes o como que eu fiz lá nas minhas pastagens. Espero que você tenha gostado do vídeo, te vejo no nosso próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.